A paz do Senhor, galera! É com muita alegria que nós estamos começando mais um episódio do podcast Uma Dor. Hoje com uma convidada mais do que especial. Ela, além de ser regente geral do Coral Uma Dor, ela também participa do Vocal Uma Dor, é componente também do Coral Harmonia Celeste. Ela é casada, mãe de 2 filhos lindos, é a Adriana Viana, que também é minha amiga. E hoje eu tô aqui com o Gabriel mais uma vez apresentando, né? Estamos aqui, gente, mais esse episódio maravilhoso. Ótimas histórias aqui. Com certeza, ela tem muito a acrescentar. Adriana, é um prazer receber você aqui hoje. Prazer todo meu estar aqui. Muito feliz mesmo, assim, de coração, né? Estar com você aqui, com o Gabriel, que vocês sabem, vocês moram no meu coração. Muito feliz mesmo. Prazer o nosso, viu, Dri? Você é uma pessoa, assim, que traz um exemplo para todos nós aqui. A gente convive com você diariamente. Sim. Vamos falar que é quase diariamente mesmo, né, Adri? Porque é uma pessoa que faz todas essas atividades aí. Eu vou te falar uma coisa, tem que ter um segredo aí que a gente quer descobrir aqui hoje, viu? Então, Dri, para começar, né, a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi sua trajetória cristã, você que veio de Franca para cá, né, como que você conheceu Jesus. Eu nasci, né, em um lar cristão. Nasci na cidade de Igarapava, né? Por sinal, bem próximo aqui, né? Sou igarapavense. E com 3 aninhos eu fui para Franca, né? E meu pai sempre pastoreando, né? E minha mãe também sempre dirigente de ciclo de oração. Então eu cresci assim, de uma forma que sempre assim dentro da igreja, né? Já rodeada de atividades desde cedo. Desde cedo, 3 aninhos já comecei a louvar, né? Já trabalhou na igreja desde cedo. Isso, meu pai com o violãozinho lá, e eu lembro até o primeiro hino que eu comecei a cantar, o primeiro hino que eu cantei. Mesmo? Lembro. Foi muito marcante, conta aí. Muito, da Shirley Carvalhais. Olha. E aí eu lembro que eu decorava as letras já com 3 aninhos, né? E meu pai tocava e eu cantava. Nossa. E desde lá, assim, porque a música é a arte de manifestar diversos afetos de nossa alma mediante o som. Ai, Que lindo, receba. poeta, Olha o nível da convidada de hoje, hein? Gente, não, que é gente. isso? Aqui é convidada quase uma poeta. O negócio aqui é sério. E realmente, assim, fui crescendo, né? Ao longo do tempo e sempre cantando com as crianças, cantando com os adolescentes. Sempre envolvida com a música, né? Música e depois mocidade e vamos embora, né? Hoje ciclo de oração, mocidade. Minha trajetória com Deus assim, mas que eu tive um encontro realmente foi com 12 anos, quando eu decidi me batizar, né? No dia 20 de dezembro de 92, quando eu falei, eu quero isso para minha vida. Quando realmente teve um entendimento daquilo que você estava fazendo, né? Porque era bem difícil, era difícil, assim, na escola, né? Lidar com as diferenças, né? Por ser evangélica, né? Naquela época era bem mais rígido, né? E às vezes isso me... A Adri tá aí com seus 25 anos agora, né, Adri? Mais ou menos? Você quer que eu fale a minha idade aqui? Eu só falo, se você sem quiser. problema. A Adri tá aí, gente, eu sou de 80, jovem. então façam Faz as contas aí, gente. Façam as contas. Linda, maravilhosa, não parece. Obrigada. E é nova ainda. Obrigada, você que é linda. E assim, foi bem difícil, assim, eu falo adolescência, né? Mas eu, independente das coisas, né, que ocorreram, eu falei, me decidi batizar com 12 anos e fui batizada no Espírito Santo com 7. Então, Nossa, foi tudo bem assim, nova, né? Sim, nós tínhamos muito aquela... Todas as férias, os adolescentes, né? Que eu já era dos adolescentes nessa época, com 12 anos. A gente marcava de orar todas as tardes. Legal. Gente, que legal. Na congregação. E lá Jesus batizava com o Espírito Santo, né? Então, assim, lembro muitas vezes eu indo embora carregada pelos meus pais, né? Até os vizinhos perguntaram o que eu tinha, né? Sim. Mas ia cheia do Espírito Santo mesmo. Então, assim, eu me entreguei totalmente. Mas teve as adversidades, né? O inimigo lutou muito contra a minha vida. Eu falo que nessa fase de decisão, né? Eu tive muitos convites, né? Convites, assim, para desfile, na escola, né? E aquilo, assim, a metade queria e outra não, né? Tipo assim, sim. Jesus amado, não posso, não aprendi assim. Mas tinha o outro lado que eu falava, nossa, que interessante. O lado humano mesmo, né? Normal. Assim, achava novo, né?
Mas assim, desde que eu me entreguei, falei, Jesus, me blinda com teu poder, sabe? Com tua graça, para eu entender e ter temor a ti, né? E tive uma adolescência normal, como todos, né? E foi indo até eu conseguir, assim, me estabilizar. Eu falo que espiritualmente, no caso, assim, aos 16 anos, né? Quanto mais o tempo passava, eu ia me dedicando mais às coisas de Deus. Então, eu ia na igreja de segunda a segunda. Então, segunda, eu ia na oração. Terça, minha mãe ia para o círculo de oração, eu ia com ela. Na quarta-feira, culto público. Quinta-feira, culto nos lares. Estava a Adriana lá. Sexta-feira, culto de ensino. No sábado, culto da mocidade, dos adolescentes. E domingo, escola dominical. Comecei a frequentar a escola dominical, tinha 10 meses, né? Minha mãe fala que já me levava. Então, assim, eu tive um exemplo muito grande, né? Da minha família, né? Até lembro que quando eu estava bem maior, um dia, meu pai perguntou para mim, eu estava saindo, onde você vai? Eu falei, pai, no único lugar que o senhor me ensinou a ir. Que é a igreja, né? Sim. Onde você vai? Eu falei, tô indo. E assim, sempre ali, regendo adolescentes, né? Regendo crianças, depois fui para os jovens. E assim, eu falo que essa trajetória minha, né, ainda não termina, né? Se eu for falar, eu vou ficar a noite toda falando, assim, de tudo que Deus fez na minha vida, de tudo que Deus realizou. Mas, assim, essa trajetória cristã, assim, tem me beneficiado a cada dia mais. Amém. E hoje eu tenho certeza, mais que certeza, que eu escolhi o caminho certo. Amém. A gente vê pelos frutos, viu, Odri? Com certeza. A gente está aqui hoje participando junto com você e acompanhando todos os trabalhos que você faz aqui na nossa igreja. Sim. A gente vê os frutos. E isso é uma vida de dedicação, né? Não tem jeito, né, Adriana? São escolhas, você abre mão, eu tenho certeza que você abre mão de muita coisa. Ainda mais para adolescentes, não é fácil. Não. Porque é uma mistura de crescimento com mente, com hormônios do próprio corpo mesmo, que deixa o adolescente um pouco confuso. Sim. E eu tenho certeza que para você não foi diferente isso, E na época eu era uma adolescente, né? Sim. Tipo assim, era uma adolescente que já regia os adolescentes, né? Dava aula na escola dominical para os adolescentes, né? Então, eu ia aprendendo junto com eles, né? Até aos 16 anos, que eu comecei a reger os jovens, né? Como regente em Franca, na cidade de Franca, na UMADEF, eu fiquei 17 anos. Nossa, na regência. Muito tempo. Isso. Uma vida. Assim, muitas coisas aconteciam, mas, nossa, eu sempre tive muito amor pela obra do Senhor, sabe? Um amor, assim, é uma chama que arde no meu peito, dentro de mim, na minha alma, de fazer para Deus, assim, eu sei que eu sou muito imperfeita, mas, assim, eu falo, Senhor, o Senhor merece o melhor. Então, se eu tiver que renunciar, se eu tiver que passar a noite toda aqui, eu vou passar, né? Então, eu falo assim, que a minha juventude, eu posso dizer assim, que foi na casa do Senhor. E eu não me arrependo, assim. Nossa, mesmo na época de faculdade, né? Ali, estudando, eu estava presente. Sim. Tudo que tinha, a Adriana estava lá, né? Então, assim, foi muito gratificante para minha vida espiritual. E sempre assim, dedicada mesmo. Eu falo, Senhor, arde aqui dentro de mim, sabe? Para louvar o Senhor. Eu tenho uma gratidão muito grande em louvar a Deus, sabe? E eu sinto que o Senhor recebe o meu louvor. Eu sinto que o Senhor está comigo. E até teve uma época em que eu precisei, né, de algumas terapias. E eu lembro que, na época, né, minha terapeuta falava assim, sabe por que você não morreu ainda? Porque você louva ao Senhor Jesus. E isso me conforta, entendeu? Louvar o Senhor. Eu posso estar triste muitas vezes, às vezes estou angustiada. Mas se eu abrir a boca, sabe, parece que eu me alegro, né? Sim. E muitas vezes o Senhor já falou comigo, né? Que quando eu abro a minha boca para louvar, o diabo foge. E eu acredito nisso mesmo. Porque a tristeza, ela vai embora. Entendeu? É uma bênção. Eu amo. Eu falo assim que a minha vida é louvar ao Senhor, agradecer Ele por tudo que eu fizer ainda é pouco, né? Sim. Pelo que o Senhor Rodrigo, faz é interessante nas nossas ver vidas. que não são só momentos fáceis, né? Não. Tem muitos momentos difíceis. Tem. E aquela questão assim, apesar de você ter nascido na igreja, ter tido orientação da igreja, dá pra gente perceber que a vida com Deus, ela é difícil para todo mundo. Obviamente que a gente
vive num caminho que está levando para a vida, mas tem batalhas ali, tem dificuldades, tem lutas ali que... aquela questão, às vezes não dá pra gente contar tudo aqui, mas você tem alguma memória, assim, de algo que Deus fez, até na adolescência, começando pela adolescência mesmo, por você, assim, que você falou, não... você colocou Deus, assim, vamos dizer, talvez em xeque ali, e você falou, não, Deus me respondeu. Sim. Tem alguma história do tipo, assim? Sim. Só para contar pra gente aqui, mostrar mais, ilustrar essa sua história. Várias. É o que a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Uhum. E talvez nós, assim, formos olhar para as aflições, para as dificuldades, a gente não segue, né? A gente não segue adiante, a gente fica, né? Como assim, eu já tive muitas amigas da adolescência que ficaram, né? E eu oro muito por elas, porque não tiveram força mesmo, porque não é fácil, não. Entendeu? Com Jesus, mas eu sempre digo para elas, com Jesus já está difícil, imagina sem, né? Imagina sem. Mas algo assim que me marcou, desde que, eu falo que a primeira experiência foi uma época em que eu estava passando uma dificuldade muito grande. Assim, na minha vida, eu tive uma depressão forte, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente é muito feliz o tempo todo, que a gente não tem problema, né? E foi um testemunho, assim, que Deus me livrou, e eu não tenho vergonha de contar isso. Eu estava com 13 anos e eu estava vivendo, assim, um conflito muito grande dentro de mim, e eu tomei veneno, gente. Nossa, Adri. Eu, assim, é uma coisa que eu não tenho vergonha, eu nunca contei isso. E olha só, você tinha acabado de batizar. Sim, você teve esse encontro, essa decisão. Foi bem na época. E eu, assim, por um momento, né, eu fui fraca, e eu falei, eu vou tomar esse veneno, eu vou esperar a morte, né? Muito ingênua, né? Tipo assim, e assim, Deus, eu falo que foi um milagre, entendeu? Do que Deus fez na minha vida, porque não aconteceu nada comigo. Eu sentei e fiquei esperando, depois meus pais ficaram sabendo, eu tive que fazer alguns exames, lavagens, tomar calma. Você achou esse veneno? Como é que foi? Gente, não na gaveta. Receita, não, Adri. Na gaveta, não vou falar. De rato aqui. Era. Nossa, exatamente. Adri. E assim, por algo que talvez eu não conseguia, assim, administrar ainda, talvez pela idade, por às vezes, assim, me sentir pressionada, sabe? Eu falava, nossa, tudo eu tenho que ser exemplo, acho que foi essa Não, vou abrir um parênteses, a questão de ser filha de pastor. Exatamente. Muita pressão. Exatamente, filha de pastor, tudo parece que tudo eu tinha que dar exemplo, até uma vez... um pouco que... Sabe? Um pouco, hein? Filha de pastor. E às vezes eu falava assim, filho de pastor vai para céu diferente, meu Deus. Nossa, Adri. Pela pressão, né? De ter muito menina, né? Muito menina e ter que seguir, ser exemplo, independente do que acontecesse, eu tinha que ser exemplo. Né? E, no entanto, você acaba criando uma resistência, que você acha que você tem que dar conta de tudo. Eu me vejo assim hoje, sabe? Hoje eu tô conseguindo, tipo assim, ponderar isso, mas, nossa, eu tenho que ser... Assim, hoje você leva de uma maneira mais leve, isso, como uma mulher não posso falhar, né? Eu tenho que dar conta de todas as coisas, tem que ser 220, né? Mas eu falo que esse foi o fato que Deus me livrou, né? Porque Deus, assim, Ele realmente tinha um plano na minha vida. Amém. Né? Como assim, Deus já falou muito comigo. Eu sou o tipo eu falo de serva, que eu falo, Jesus, fala comigo diretamente. Eu sei que Deus fala na palavra, os pregadores, os pastores, mas eu sempre tive essa necessidade. Da intimidade mesmo. Deus conhece os filhos. E quando aconteceu também um fato, isso tinha acontecido, e eu fui cantar em Ribeirão. E Deus usou um vaso e falou tudo o que havia acontecido. E nessa profecia... Ele dizia que o diabo pediu a minha alma para Deus. Nossa. Olha só. Né? Que, assim... Forte. E o Senhor falou que não, que quando Ele me escolheu era o esperma ainda. E que Deus tinha, assim, sabe, uma grande obra na minha vida. E eu acredito, até arrepio, porque, assim, foram muitas dificuldades. E até hoje, entendeu? Assim, eu estava firme, mas por trás tinha as diversidades, as dificuldades, como diz assim, a perseguição. A perseguição, né? Que eu falava assim, meu Deus, as pessoas me julgando muito assim, pela aparência, sabe? Às vezes, muitas pessoas mesmo, isso foi uma coisa que eu sofri muito. Depois que conversava comigo, Adri, nossa, você é tão diferente, né? Porque às vezes pode ser que eu transmitia isso, né? Mas assim, eu falo que Deus, ele foi muito fiel.
em tudo que ele falou e nessa profecia mesmo, aí eu falei, eu não tenho dúvida do que Deus tem na minha vida. Porque quem contou para esse irmão, né? Eu pensava assim, contou para esse pastor. Tudo que tinha acontecido, né? Então foi assim, eu falo que foi para me levantar e seguir mais avante mesmo. Você tomou, só para concluir, assim, que eu gosto de detalhes. Você tomou e não aconteceu nada. Não. Fiquei sentada lá esperando, né? Muito ingênua, né? Eu penso assim... E aí passou vomitou, 2 dias. assim, Não, aí nada? depois de 2 dias que eu fui falar com os meus pais. Nossa, Deus. E meu pai me deu aquele sermão, claro, né? Assim. Mas assim, isso foi uma assim, das experiências que eu falo assim, na adolescência, né? Sim. Que me aconteceu. Depois na juventude. Outros desafios, né? Sim. Vão acontecendo, né? De, tipo assim, um congresso. No congresso de Comadef de Franca, né, que eu fui regente, de o congresso de quinta a domingo, e de repente eu perdi a voz, né, na quinta-feira, na semana, eu falava, Jesus tem misericórdia, e eu lembro que naquela ocasião, a mocidade louvou, e no final o pastor chamou para cantar, e era o hino que eu solava, aí eu falei, Jesus... Cadê a voz? Eu sei. Cadê a voz? Mas eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor não vai me abandonar nesse momento, porque eu vivo para te louvar. Amém. E eu lembro que, quando eu peguei o microfone e comecei... Existe um Deus no céu. Vixe, aí Deus fez muito na minha vida. Eu falo assim que foi uma experiência linda. Na hora a voz apareceu. A voz apareceu e eu louvei. Foi uma bênção, sabe? Assim, então eu falo que foi a fé também, né? Sim. Você creu naquilo, porque... Sim, eu falei, não estava vendo, Você vai não. pegar o microfone e falar, peraí que eu vou cantar. Vai sair essa voz aqui, né? Mas foi uma bênção, e eu falo assim que Deus me honrou também. Isso foi um fato que me marcou muito, assim. E nesse hino, né, que eu falo que esse hino, Deus dos Deuses, é um dos meus oficiais, né? Porque eu amo, né? Sempre louvei ele, e foi por causa desse episódio também que ficou marcado. Não, Amém. muito legal. Lindo, Dri. Já que você comentou do Comadef, eu queria que você contasse como que foi que você recebeu esse convite. Você esperava? Porque, igual a gente falou, você sempre esteve envolvida com a música. Sim. Mas você imaginou que um dia você ia reger uma mocidade assim, tão grande? E eu já tive a oportunidade de ir nos congressos de Franca. É uma coisa assim... que eu nunca imaginei ver aquele tanto de jovem cantando no estádio, coisa mais linda. É uma bênção. É único, né? A princípio, porque eu congregava em bairro, né? Ali no Aeroporto 3, ali na cidade de Franca. E aí eu comecei a reger os jovens de bairro, fiquei 14 anos como regente, né? E aí teve uma ocasião em que eu saí, eles me tiraram da regência do bairro. E assim, para mim foi um choque muito grande na época, que eu não estava esperando. Mas, assim, no momento, né, tem coisas que você não vai entender no momento que acontece, né? Mas aí depois Deus faz você entender, né? E, assim, acho que foi, 3 semanas depois, eu fui convidada para entrar na regência geral, né, da Umadef, ali cantava no vocal, só no vocal mesmo, mas assim, como regente mesmo, o pastor Cristóvão, eu lembro que ele ainda está na coordenação, ele me convidou. E foi uma benção, eu fiquei assim muito feliz, né? Não me sentia também, talvez assim, tão segura, tão apta. Eu falava, Jesus, não tô capaz ainda não, né? Não tinha, pensava que não tinha capacidade. Sim, mas geral, né? Aquele monte de jovens, jovem lá. Eu pensava assim, meu Deus, eu sou muito pequena para isso. Mas Deus, quando Ele chama, Ele capacita, né? Então, assim, foi uma benção, assim, cada experiência que eu vivi ali, sabe? Desde o primeiro congresso como regente geral, foram 17 anos. Nossa. E assim, nossa Deus, é tremendo. E assim, eu falo que eu quis, talvez assim, né, vim para Uberaba, né? Para descansar. Assim, agora eu vou descansar, agora eu vou pro círculo de oração, ficar quietinha, né? Mas Deus sabe. Se quiser contar, pode contar, já como é que foi. Assim, foi. Foi fugir pra Uberaba, hein? Fugiu pra Uberaba, chegou aqui, tinha serviço demais pra fazer. Tipo assim, eu casei e falei, agora eu vou. Você veio pra cá porque você casou com o Dudu, né? Isso, casei com o Eduardo, eu vim pra cá. E eu pensava assim, no início, eu pensava, meu Deus, por que o senhor me trouxe pra essa cidade? Eu pensava, né? Imagina. Assim, muito diferente de tudo que eu vivia, né? Mas Deus tem seus caminhos, né? Seus propósitos. E aí comecei, o André, na época, me convidou para fazer parte do vocal, né? E comecei a louvar.
em um determinado culto, num domingo, o pastor Eliel e o Jonathan me chamou, me convidou para ser regente aqui na sede, né? Eu falei, vou orar e vou dar a resposta para vocês uma semana aí. Aí, deu tudo certo. Eu comecei a trabalhar na época com a Irislene, com a Sarita, né, que estava. E desde lá, assim, não parei, né? Já vai para 8 anos, Nossa, fez agora em outubro. Nossa. Né? É muito tempo já, muito né? Muito tempo, né? Chegou em 2014. 8 anos. Isso. 2014. Me casei, vim embora. E aí eu falo assim, que eu não parei, né? Sempre seguindo, fazendo a obra do Senhor. Mas sempre, assim, orando por um avivamento, assim, sabe? Bem grande, assim. Deus tem... A gente quer saber mais sobre o trabalho que você faz com a mocidade. Mas antes eu quero só abrir um parênteses aqui também. Dizer que Deus te mandou aqui foi um presente pra nós. Oh, meu Deus. Amém. Igual eu falei, que além de você ser amiga que a gente ama, igual a gente tá aqui te chamando de Dri, porque é um jeito carinhoso que a gente chama, porque você é nossa amiga. Quem gosta querida da do coração, Dri, ó, vai né? fazendo os comentários aí. É isso aí. Vamos encher esses comentários aí. Mas, Dri, você foi um presente não só pra nós que temos amizade com você, mas pra igreja mesmo. Deus mandou você pra cá. E eu lembro quando a gente ouvia você cantar, assim, que às vezes não te conhecia ainda, e falava, gente, que voz é essa? Quem tá cantando? Eu lembro, assim, muita gente comentava, que voz linda. A gente vê que realmente a sua voz é um presente de Deus também. Tanto pra você comprar, mas é diferente demais. É uma voz, assim, característica, ungida né? mesmo, Amém. né? Então, assim, agora voltando ao assunto, eu quero que você conte um pouquinho como que é o trabalho aqui, que aí você recebeu o convite, Sim. né? Aí você falou que, querendo ou não, é um desafio, muitas coisas que você já fez Sim. com os jovens. Se você quiser contar um pouquinho pra nós. Então, Que já há 8 anos, né, Dri? Isso, 8 anos e assim, acho que faz 5 que eu tô na regência geral. Eu comecei assim, já desde o início, eu venho de de uma técnica assim, como regente, de trabalhar juntos. Comigo não tem esse negócio, primeira, segunda, terceira, entendeu? Eu não sou muito a favor disso, né? Me perdoem os que são. Mas hoje ainda tem primeira? Você é a primeira? Não, geral Hoje é só você, É né? isso, tem uma equipe que trabalha comigo, né? Mas sempre tem nas congregações Sim. a primeira, a segunda, né? Mas quando eu entrei, foi a primeira coisa que eu quis, que eu conversei na época com o pastor, com o Jonathan, se eu podia fazer esse trabalho assim em conjunto, entendeu? Porque colocar as meninas para regerem, trabalhar junto, em conjunto. Então, assim, não ser melhor que ninguém, acho que trabalhar em conjunto. E foi a primeira coisa que eu pedi, eles me apoiaram, de começar, tipo, ir nos bairros, já conversar com elas, entendeu? Chamar elas para, tipo assim, uma reunião. Falar assim, ó, você vai reger tal hino, você rege esse. Já começar a ensaiar. Acho que a primeira mudança foi essa, entendeu? De inovar isso, né? Porque os regentes que passaram tinham a forma deles trabalhar, né? Sim, sim. Muito honrado também. Mas eu queria fazer algo diferente. E mais, tipo assim, nessa união mesmo. E deu certo. Eu achei que foi uniu bastante Uniu bastante. As meninas se sentiram felizes também, né? Me apoiaram, acho que isso é muito importante. Sozinho também não dá pra fazer, né? Não dou conta. Então, elas me ajudam muito, sabe? Igual teve a festividade de setor, né? Nossa, tipo assim, escalei as meninas. Isso, todos os meses, né? E assim, foi muito bom. Eu achei assim que elas, eu falo, vocês aprenderam certinho. Se envolveram. Se envolveram e assim, amam reger também. Então, assim, em conjunto. Eu gosto de estar para ajudar, é o que eu falo. Eu ajudo, entendeu? Dou as dicas, a gente conversa, né? Teve o nosso curso de regência, foi muito bom. E assim, eu creio assim, que Deus tem abençoado muito. E nesses anos pra cá, meu Deus, esse congresso, esse último agora. Cada um tem sido melhor que o outro. Eu falo assim, que, nossa Deus, um vai sendo melhor que o outro, né? A gente pensa que não tem como superar. Isso, só de ver, assim, a unção com que eles louvam, né? Até eu falo que as características também do rosto, sabe? Dos olhares, da gratidão a Deus, isso é muito, muito, muito gratificante. E isso, assim, queima no meu coração. Eu fico muito feliz mesmo de Deus estar, entendeu? Assim, fazendo com que eles se despertem. Sim. Entendeu? A fazer, a louvar, entendeu? Porque muitas pessoas pensam, eu só vou ali cantar. Não, nós temos que louvar.
louvar o nome santo do Senhor. Isso, é diferente, cantar é uma coisa, louvar é outra. Isso, como o nosso pastor fala, canta do fundo da alma, né? Porque às vezes você abre a boca ali, olha pro teto, entendeu? Mas tem muita diferença de louvar e cantar, né? Então, louvar, você louva, assim, tipo assim, exaltando. Eu sempre falo isso para os jovens. Gente, coloque na sua expressão o que você está cantando. E, assim, tem sido uma bênção, viu? Só tenho que agradecer a Deus. E o perfil da Adri, ela desafia as pessoas, hein? Ela já me colocou para cantar uma vez, você lembra? Lembro até o hino. Eu também. Foi eu e você. Foi, a Adri, mas isso é muito legal, viu, Adri? Porque você faz... Incentiva. Você faz as pessoas sentirem parte, tomar um pedaço daquilo que Deus está fazendo. Isso é muito precioso. A gente vê sempre novos talentos, né? Sim. Porque a obra... Aí, nossa, que legal. E é interessante a gente ver isso, porque a obra ela não é do indivíduo. Ela é do reino de Deus. Do reino de Deus. E quando você começa a colocar as pessoas ali juntas, e uma pessoa que talvez nem imaginava, você, com a sua expertise aí, vamos dizer assim, não que ela fez isso comigo, não, mas ela olha, a pessoa fala, vem cá. Você. Canta aqui pra gente ver. Eu! E isso faz a pessoa se envolver e se sentir parte, e isso é muito importante mesmo. Né? A gente vê o resultado disso tudo. A gente vê que o pessoal envolve bastante, isso é muito importante. Não, isso assim, pra mim, na época, o entrevistado não sou eu, mas foi um desafio muito grande e eu não quis abrir mão. E deu certo, deu certo e me marcou muito, viu, Dri? Foi muito legal mesmo. E a gente ficou sabendo que você tem um CD gravado, Dri. Conte mais sobre esse CD. Não poderia deixar. Gente, já compartilha no Spotify aí que a gente quer ouvir esse CD, Dri. Olha, eu tenho 2 CDs gravados. Olha! Não, gente, são 2, hein? Sabia dessa? Gente. Conta aí, São terríveis, hein? Nós foram lá, estamos sondando. Tô vendo mesmo. 2023 eu lancei o... Nossa, 2013. Desculpa, não é 13 também, não. 3. 2003, Dri. Não é, gente. Esse aqui é a fé tá lá no futuro, hein? Então, gente, quem se sabe eu vou lançar um ano que vem. Novo CD da Adriana. 2023, vem um CD aí, não corta não, gente. Peraí, gente. Não, pode lembrar. Não, eu tenho que lembrar. Enxergar lá na frente. Gente, não, 2013 e 2018, então. 2018 você já tava aqui, não tava? Não, 8 anos. Não, gente. 2000... E vamos fazer assim, quando você lembra... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Tem tanto tempo assim, Dri? Gente, não é possível que foi em 1909. Não foi, ué. Quantos anos você tinha? Você lembra mais ou menos? 23. Ô, Dri, você tá entregando a idade aí demais, hein, Dri? Você nasceu em 80, tinha 23. Eu tenho 41 anos. Foi 2013? 2003. 13 e 18. 2003 e 2008. Isso. Gente. Dri, tem quase 19... vamos falar assim, do primeiro CD aí... São 19 anos, quase 20 anos que você lançou o primeiro CD. Misericórdia. Como que foi essa experiência? O que aconteceu? Conta pra nós. Vou contar. Exclusivo, gente, podcast Amador. 3 e 2008, muita foi gente isso? não sabe disso, eu ainda sabia, porque a ela ficou chocada, ó. A Adri ficou escondendo o ouro aí, ó. A gente tem 2 CD na manga aí, ó. E não vamos falar desses CDs aí. É linda demais, gente, vamos lá então. Onde eu vou começar? De 2003, como que foi essa história e como que você decidiu gravar? Alguém como é que foi? Como foi isso? Tá. Gente, deixa eu contar a história desse CD. Acho que todas as pessoas assim que têm o dom de louvar, de cantar, sempre sonham, né, em gravar um CD. E desde pequenininho eu tinha esse sonho também. E em 2003, Deus usou hoje ele é presbítero. E vereador lá em Franca, Claudinei da Rocha, vou até citar o nome dele, porque ele foi a pessoa que Deus usou assim para bancar o meu CD na época. Olha só. Legal, e era caríssimo. Isso. E o que aconteceu? Onde eu fui gravar, gente? No estúdio que o Quarteto da Oração já gravava aqui em Garapava. Olha só. Sim. Legal. Tem até um hino no meu que ela CD. casou com um
um componente do quarteto. Depois de quantos anos, gente? Gente, pensa bem. E na época o Dudu não era parte ainda, né? Não, era o Gesiel Assunção. Até no meu CD, no meu primeiro CD, tem um hino que o Gesiel Assunção faz lá, uma participação. Legal. Sim. E eu lembro que foi muito gratificante também na época, quando eu lancei, que era um sonho, foi um sonho. Eu lancei num congresso também do Comadef, lá em Franca. E eu fiquei muito feliz, viajei a alguns estados, assim, legal. na época em que eu lancei esse CD. Aí viajei bastante, foi muito bom mesmo. Aí depois, foi passando o tempo, eu cantava nas congregações, ia nas cidades. E aí, Brasil, sim, eu viajei bastante. Só que assim, depois eu dei uma desanimada. Eu falei, Cansou eu acho que quis descansar. eu falei assim, acho que não, eu vou estudar. Foi na época que eu estava estudando, eu falei, vou dar um tempo. Mas eu já tinha realizado o sonho, que era lançar um CD, né? Gravar um CD foi muito, muito gratificante para mim. E em 2008... Antes, foram músicas autorais suas? Como foi essa seleção de músicas? Foram todas suas? Alguém também? Alguma música favorita? Olha, 2 sim, de minha composição. Sim. As outras Legal, não. Adri. Lembro que foi do Roberto Reis, Daniel Vitor, outros compositores, entendeu? Como que é o nome do álbum aí, você lembra? Algo jamais visto. Algo jamais visto. Olha só! Gente, será que na internet tem, hein? No YouTube, Dri, você Olha, lembra? eu acho que deve ter lá. Vai ter do segundo, do primeiro acho que não, mas do Legal. segundo tem. Algo jamais visto. E o segundo, qual que é o nome agora? O Brado. 2008? 2008 eu lancei o segundo. Peraí, eu quero... Não, velho. Você tá querendo puxar ali? Não, Dri, fala primeiro. Qual que é a sua música favorita do seu primeiro CD? Do Tem primeiro. alguma? Chama Filho. Filho? Filho. É autoria sua essa? Não. Não? Não é. Você pode dar uma palhinha de... Isso Só um apertou lá em pedacinho. 2003, hein? Pedido do Adam. Nossa, também, claro. O Ada, nossa técnica ali, tá pedindo. Gente, vocês vão me uma palhinha. perguntando. Diretor da multimídia. Oh, meu filho, não pense que você está sozinho quando surgem provas do caminho. Que lindo. Bonita, linda, hein? Nossa, gostei. A linda, ó, Podia linda cantar, letra. Adri. Ô, Dri, você podia cantar uma dessas músicas um dia na igreja. mesmo. Ó, agora vai, ó. Segundo, vai. Inclusive, vale o parênteses aqui que a Kézia fala, em ajudar a multimídia aqui, o podcast. Nós estamos com os planos aqui muito legais para 2023, então nos ajude aí. Quem quiser contribuir. A gente vai lançar gravações desse tipo Por aí, ó. favor, gente. Vamos começar a lançar Gravar algo de desse tipo novo. aí. Verdade, fazer gravações no estúdio, altos projetos, Estamos sonhos. com um projeto do estúdio aí. Então, ajude aí o nosso podcast. Podia colocar o QR Code aí, e vocês vão ver coisas desse tipo aí, ó. Chique, hein? Top. Vindo. Chique. Quem sabe de gravar aí Olha aí, as ó. músicas. No estúdio, não. né? Porque já são gravadas. Sim. Relançar. Relançar algumas aí, as preferidas, né, Adri? Ótimo, hein? Vai ser muito bom Gravar isso com o acontecer. Dudu, já pensou? Muito bom. Não é? Que Muito legal, bom. vai ficar lindo. E Vai ser. agora eu posso perguntar de 2008? Eu tô ansioso com... Ele fala quando cortar ele, mas não tinha como, Não viu? sabia. Você falou Eu pra eu falo te pra cortar, Kézia, mas não tinha Kézia, como. Não me corta muito, mas não tem jeito, gente. Não tem Não, mas jeito. aí não tinha como, tinha que perguntar, vai. Adri, então, em 2008 você lançou o segundo CD. Isso. Tipo, ó, foi mais surpresa ainda. Eu já tava surpreso com o primeiro CD. Agora Verdade, eu lembrava de um. Qual que é o nome desse álbum aí de 2008, Adri? O Brado da Vitória. O Brado da Vitória. Esse aí parece que tem na internet, então. Tem. Dá uma pesquisada aí, Agora, pessoal. detalhe, você falou que você não queria gravar mais. O que Isso. aconteceu nesse meio tempo? Que você Olha. Cansou por quê? Não, na verdade não é cansar. Eu vou ser bem sincera aqui no que eu vou dizer. Eu acho que quando você canta músicas de outros compositores, é uma coisa. Agora, quando você tem que começar lá da sua raiz, entendeu? Entendi. Lá embaixo mesmo, eu falo assim, vou começar a divulgar. Eu falo que é um pouco, como eu diria... É muito esforço e difícil o resultado, né? Exatamente. Você não tem tanto retorno, sabe? Eu lembro que na época eu vendi 1000 cópias e já fiquei tão feliz, assim, né?
Vejo esses cantores aí vendem de 100 mil cópias. E foi do primeiro CD? Dos dois. Dos dois? É. E foi assim, pra mim foi uma experiência assim, um sonho realizado, né? Porque certeza. Eu tinha esse sonho e aí deu um tempo, aí em 2008 a minha família falou, vamos fazer um segundo álbum, né? Já estava mais experiente, né? E foi minha família que bancou esse CD. E foi muito bom para mim também. Eu acho que de tudo assim eu tirei muitas experiências, né? E muitas pessoas me perguntam, por que você não canta seus hinos? Por quê? Né? Aí eu vou te perguntar o porquê que você não canta. Talvez seja isso mesmo. Talvez ingratidão mesmo. É complicado, entendeu? Não é a mesma coisa. Quando você chega aqui, você vai lá e canta Lauriette, você canta Cassiane, que é uma coisa que todo mundo conhece, né? Sim, e às vezes... Às vezes o culto pede, às vezes, uma coisa ali que é difícil de você introduzir um hino não novo, né? Vamos falar assim, de autoria. Entendo. Não, por isso que nós vamos regravar no estúdio agora em 2023. Nossa, mas essa que você deu a palhinha aí, linda, hein? É linda. Tem umas letras muito bonitas, assim, que falam mesmo na alma, assim. Nossa, achei linda, só a palhinha, imagina. Sim, e interessante, assim, que no primeiro CD, minha voz era muito aguda, né? Então, se vocês ouvirem depois... Mesmo? Vocês vão ver que é bem aguda. Já no segundo, eu já gravei, assim, um estilo mais grave, né? Porque eu acho que eu amo meu grave, né? Ai, linda. Marcante, eu gosto de cantar, tipo assim, uns tons mais baixos, né? Mas foi experiência. Eu falo que de tudo a gente tira experiência. E pra mim foi muito bom. Você pode falar uma favorita também desse segundo álbum? Você tem? O Brado da Vitória. O Brado da Vitória? Sim. Pode cantar uma palhinha, só um pedacinho. Rompeu as correntes que nos escravizavam, trouxe a liberdade que todos almejavam. No Calvário, o brado da vitória ecoou. Ah, não, que gente, isso aí? Tudo bonito. Nossa, muito bonito mesmo, muito bonito. E essa é a autoria sua ou não? Alguém que... Não, foi um amigo nosso lá de Franca. E esse álbum também teve autorias suas também? Eu vou ouvir, ó, eu vou procurar já, eu quero ouvir. Você cantar também um pedaço desse daqui que você... fez? Kézia, não puxa muito não. Não, vocês querem ouvir, vocês vão lá no YouTube agora. Meu Deus! Vamos dar uma aquecida nesse CD da Adri aí agora. Dri, já que a gente tá falando de mais especificamente de autoria, de música, e começamos falando da sua regência, né? A gente podia falar um pouquinho agora do seu trabalho, que também envolve música. Sim. Engraçado, você tem realmente esse chamado, porque até o seu trabalho, a sua profissão, tem a ver com voz, né? Sim. Que é a fonoaudiologia, que você é fonoaudióloga. Sim, sou fonoaudióloga. Então conta pra gente primeiro, como que você escolheu essa profissão? Porque pra gente chegar até como que isso faz parte hoje do seu ministério, né? Sim. Eu falo que a fonoaudiologia tem um grande marco na minha vida, né? Porque eu escolhi a fonoaudiologia. Desde muito cedo, cantando, louvando, né? E sempre cantando músicas Cassiane, Lauriette, muito altas, né? E assim, dando o melhor de mim, sempre cantando muito alto. E em uma determinada época, eu tive um problema na voz, né? Devido cantar, assim, muito mesmo. Cantava todos os tons. Nossa. Cantava e às vezes, assim, posso dizer hoje, assim, conhecendo pela minha profissão, fazia abuso vocal, né? Sim. E em determinada época eu fui perdendo a minha voz, tendo muita disfonia, rouquidão. E para quem louva, para quem canta, meu Deus. Isso aí é um baque, né? E eu me lembro que aí eu procurei, né, um otorrino, e ele fez a videolaringoscopia, né? O exame para ver as pregas vocais, e ele foi constatado, diagnosticado, que eu estava com um nódulo bilateral. Nossa. Isso, e aí eu fiquei muito, assim, triste na época, né? E ele já me aconselhou a procurar uma fonoaudióloga. Ele falou, vai fazer as terapias. E para mim foi um baque, que eu falava assim, meu Deus. Mas assim, tinha o baque de ter dado esses nódulos, mas também o baque de não conseguir mais atingir certa altura, certo tom, né? Nossa. Certa tonalidade, falhar.
E a vida inteira vindo uma voz saudável, que você fazia o que precisava ali. Isso me deixou muito chateada. Tipo, ia louvar, não conseguia, a voz falhava. E aí eu procurei, né, o especialista e fui na fono. E comecei a fazer as terapias. Aí a primeira coisa que ela me disse, você vai ter que dar um tempo, né? De descansar a voz pra gente fazer as fonoterapias, né? Os exercícios. E aí eu não tinha condições de parar de cantar, eu não parava. Não. E quanto mais eu cantava, mais afetava as minhas pregas vocais. Porque as pregas vocais são 2 músculos, né? Então, assim, como já estava com o edema ali, os nódulos, toda vez que eu forçava, os músculos batiam, né? Coaptavam e ia machucando mais. Nossa. E até assim, eu chegar num ponto que eu tive que ter essa decisão de falar, eu vou parar. Vou ficar uns 3 meses agora, vou cuidar da minha voz, né? Conversei com o pastor da igreja, eu lembro que com as meninas lá da mocidade, falei, agora eu vou... Você já era regente, né? Sim, já era regente. E a gente cantava todo final de semana, todo culto, né? Era difícil, era complicado. Segunda, Exatamente. E aí eu decidi, falei, vou cuidar da minha voz, né? E nesses 3 meses que eu fiz os exercícios corretamente, realizava 3 vezes por dia, eu voltei no especialista e nós repetimos, né, a videolaringoscopia e as minhas pregas vocais estavam zeras. Novas. E aí eu agradeci muito a Deus, sabe? Fiquei muito feliz. E aí veio o interesse pelo curso de fonoaudiologia, né? Eu fiquei muito assim, falei, gente, eu amo, né? O que eu amo. E eu queria ajudar outras pessoas, né? Também a entender que precisa de um cuidado, de cuidado, de aquecimento, de hidratação. Então, as pregas vocais, elas necessitam, né? O jogador de futebol, vou dar um exemplo aqui. O que eles fazem antes de jogar? Eles vão aquecer? Sim. Mas aquecimento então vai contundir, vai machucar. E a gente que canta também, né? Nós que usamos a voz, né? Tem muitas pessoas que usam a voz no trabalho, né? Uhum. Nós temos que também que aquecer, fazer um aquecimento, né? Depois desaquecer. E foi aí que surgiu, respondendo a sua pergunta, o amor pela fonoaudiologia, né? Vontade de estudar, de ajudar outras pessoas em várias áreas, né? Porque a fonoaudiologia, ela abrange muitas áreas, comunicação, audição, né? Então não é só a parte da voz, então? Não. O que mais que a fonoaudiologia, assim, ela abrange? Conta pra nós, assim, quais as áreas aí que uma fonoaudióloga opera? Falando nisso, gente, vale lembrar aqui que a gente tem as nossas canecas que nós ganhamos. E a Adri é tão preparada que ela... Vem, Gabriel. Olha lá. Ela já tá acostumada tanto assim a se preparar, a se aquecer, que ela trouxe a caneca dela de fonoaudióloga. Olha o nível. Aqui ela não quis ficar pra trás, não. Nós ganhamos mais canecas, mas aí vai silcar ainda, né? É verdade. Bebam água, viu? Natural, gente. Isso aí. Vai a dica aí, gente. De graça, sem consulta. Mas se precisar, procura a Adri, que a Adri é top. Conte pra nós aí, Adri, quais são as outras áreas, porque eu vou falar por mim, eu tenho na minha mente aqui que a fonoaudióloga, ela cuida da voz. Só. A gente teve uma conversa prévia aqui, ela já falou na questão ali da audição, eu já falei, gente, peraí. Sim. Então, interessantíssimo. Eu tô vendo que eu sou muito raso nessa área. Conta pra nós aí mais onde que a fonoaudióloga opera, como que é? A área de fonoaudiologia, ela abrange vários setores. Eu falo assim que, nós trabalhamos a fala, a comunicação, a dicção, né? Às vezes você tem uma voz muito acelerada. Até a velocidade. Nós trabalhamos gagueira. Nós atuamos na área de gagueira também. Distúrbio articulatório, que é as trocas de fonemas, né? Sim. Exemplo, cebolinha. Tipo, pala, né? Pala, Mônica. Então, assim, isso entra na parte dos órgãos fonoarticulatórios, né? Que são o quê? Os da face. Aqui, da boca. Do nariz pra baixo. Lábios, bochechas, língua, posição que a língua fica dentro da boca. Então, assim, a gente abrange tudo assim, que são os órgãos que o quê? Nós falamos, né? Uhum.
Que a fala depende desses órgãos estarem corretamente para o som sair corretamente. Interessante. E para uma pessoa que fala igual Cebolinha, tem como resolver isso? Claro, porque a gente também a gente vindo da escola aí na época da minha época tinha muito bullying, viu, gente? Então a gente achava que não era, a pessoa falaria daquele jeito. Quem tem a língua presa, né, Dri? Você comentou. Isso tem quando a criança nasce, aí é feito o teste da linguinha, né? Para ver se o frênulo lingual ele é colado, né? Porque aí já pode fazer a frectomia, que é o pique. Porque isso pode resultar também na dificuldade da amamentação, né? E na dificuldade, quando ficar maiorzinho, da fala. Olha só, mamãe. Então, vamos falar, a fonoaudiologia, ela entra até na parte da amamentação. Sim. Incrível, gente. É muito interessante, né? Amamentação, na área, igual eu falei, do marketing, né? Do marketing. Você que trabalha com telemarketing fala muito, né? De repente usa a voz o dia todo, né? A voz ela vai envelhecendo também, a audição. Né? Então nós temos que estar aí, a audição, a voz. Nós temos que estar sempre estimulando. Igual exercício físico que a gente faz normalmente na academia aí, você tem que também tratar a voz ali. Isso. Interessante. E a fono também ela entra na área de disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Quando uma pessoa sofre um AVC, né? Ela pode ficar com dificuldade, paralisia cerebral, dificuldade de deglutição. E nós vamos o quê? Trabalhar todos esses órgãos fonoarticulatórios para voltar a ter a força, né? Na musculatura para a deglutição conseguir deglutir os alimentos assim de uma forma correta. Então é muito mais que a voz, né? Podcast chamado Conhecimento. Aqui é cultura, gente. Aqui vocês ficam ligados aqui é cultura. Igual quando o paciente às vezes também sofre AVC, ele às vezes fica com dificuldade na recepção e na emissão, a entrada e saída. Olha só. Às vezes um exemplo, ele sabe que isso aqui é um relógio, ele sabe assim, que isso aqui é de olhar as horas, mas ele não consegue na emissão, na saída, ele não consegue me falar assim, relógio. Ele vai falar tudo menos relógio, né? Porque afeta, né? O cérebro. Então, assim, nós trabalhamos com isso também, com estimulação da fala, entendeu? Para ele voltar e voltando a tendo o conhecimento, reconhecer. Nossa, isso vem da parte, assim, de exercícios aqui dessa área. Exatamente, também. Exercícios e memória, né? Às vezes fica um pouco prejudicado e nós trabalhamos também a memória. Gente, muito tudo é estímulo, né? Engraçado. Sim, é tudo estimulação. A fono, eu falo assim que a fonoaudiologia nada é mais ou menos do que estimulação. Nós estimulamos a exercitar aquilo e trabalhar de maneira correta. Leitura escrita também, nós trabalhamos. Olha só. Vários, assim, aspectos mesmo. Você falou gagueira. Sim, gagueira. Porque a gagueira, ela não tem cura, né? Mas ela melhora. Então, a partir do momento que você trabalha a respiração, né? E a fono, ela entra também com os exercícios, né? Para melhorar essa respiração, para ter o controle da respiração. Perfeito. Daí, como eu comentei, que também está relacionado com quem canta, e você também já deu aulas para melhorar, né, a forma de cantar, que é igual você falou do abuso vocal e passa a cantar com o diafragma, não sei se eu tô falando errado. Tá certo, é o músculo responsável pela respiração, diafragma. Olha aí, gente, anota aí. Que é conhecimento. Às vezes a pessoa não respira corretamente, né? Não tem um preparo, aí se torna um abuso vocal. E aí o quê? A gente trabalha também com essa... Você aprendeu assim, né? Que melhorou. Exatamente, melhorou muito. E muitas pessoas que cantam, às vezes muitas pessoas me procuram e falam, tô com fenda, né, na prega vocal. É justamente por isso, cantar em tons, né? Em tons que não é o seu. Então, isso causa um abuso vocal, né? Falar, talvez, muito. Às vezes até sabe aqueles personagens... aqueles desenhos que imitam as vozes. Sei, dubladores ali. Isso aí também. Nossa. Eles precisam de um preparo, porque senão prejudica a prega vocal. Normalmente assim... É um instrumento de trabalho. Você mudar o timbre da voz, assim, ainda mais pra fazer um personagem, vamos falar incrível, aí. Deve ser muito agressivo para as cordas vocais, sim, né? Tem que ter um preparo... E a maioria dos cantores, né, tem uma fonoaudióloga, né?
para estar ali do lado acompanhando. A gente tem uma regente fonoaudióloga. Se você tiver aí rouco, com muita rouquidão, pode olhar aqui. Tome cuidado. Se você tiver aí, muito rouco, perdendo a voz, procure um especialista, otorrinolaringologista, e vá para a fonoaudiologia fazer fonoterapia. Perfeito. Para melhorar a sua voz. A Adri atende brevemente, né, Adri? Vai atender no seu consultório. Exatamente. Não vai? Se Deus quiser. A partir de fevereiro, hein? Aí, novidade, gente, ó. Dri, mas aí, comentando então sobre os jovens, você também faz esse trabalho. Eu já tive a oportunidade de cantar na mocidade com você regendo. E você faz esse trabalho com os jovens também de estimular eles a cantar, assim, separando as vozes, certo? Como se fosse um coral. Exatamente. E é diferente, né? Aí conta um pouquinho pra gente como é que você faz nos ensaios, como é que é essa dinâmica com os jovens. Se usa da técnica da fonoaudiologia aí pra... Inclusive, foi uma pergunta da Thaís, viu, Thaís? Ó. Ah, é? Vamos responder. Em primeiro lugar, eu preciso, quando nós nos reunimos, um exemplo com as regentes, saber o tom da voz, né? Se é contralto, a divisão. Se ela tem a voz mais grave, se vai ser contralto. Se tem a voz mais aguda, se vai ser soprano. Então, eu já começo aí. Aí a gente divide as regentes, né? E ali eu passo sempre o contralto, peço para as meninas me auxiliarem, né? O contralto é a voz mais grave, né? E o soprano, aquela voz mais acima, né? Aguda. Sei como é que é, fácil demais. E a gente tenta passar isso, tipo assim, no ensaio. Meninas, vocês fazem soprano, então vai ser essa voz. Contralto, então é mais baixo, vamos fazer essa. E assim a gente vai trabalhando, entendeu? Com essa divisão. Mas eu tenho muita vontade ainda de um projeto, assim, do meu coração, de dividir, sabe, as vozes certinho, de marcar ensaio, fazer um aquecimento. Porque o correto seria esse, né? A gente fazer um aquecimento antes do ensaio, né? Às vezes é tudo tão corrido, né? Às vezes não dá tempo. E pra gente dividir as vozes e ficar muito lindo para Jesus. Amém, já fica, né? E é legal essa questão, por exemplo, de utilizar a sua profissão junto com a sua experiência de ministério também. Sim. É interessante isso, né? Assim, é um privilégio, né? Para nós aqui ter a Adri aí como regente geral, porque são ferramentas assim tops aí nessa questão. Mas como trabalhar isso no reino também, né? Eu falo assim porque tem gente que tem um chamado para o ministério, mas às vezes falta um conhecimento e investir em outras áreas, porque isso é muito importante. Como você falou, tem que fazer o melhor para Jesus e tudo, mas é aquela questão, tem outros pontos, não é só chegar ali, tá comprometimento, tem que talvez investir em outras áreas da vida também, e foi o que você acabou fazendo, né? Exatamente. Para ajudar, né? Para me ajudar e ajudar outras pessoas também, né? Porque é como eu falo, a gente que louva, quando a gente perde a voz ou fica rouca, se às vezes dá uma gripe, né? A gente já se desespera, né? Sim. Aí você tem que cuidar, né? Igual você está falando. Se é um instrumento que você gosta de louvar a Deus, Deus te deu esse dom. Ou muitas pessoas mesmo que às vezes nem tem um dom, mas quer aprender, entendeu? Tem vontade de aprender, de se aperfeiçoar. É uma ótima oportunidade. Talvez a pessoa canta mal porque ela não está localizada no tom certo ali, no tipo de voz certo. Exatamente. Pode acontecer isso, Pode. Inclusive eu. E assim, e a questão também da técnica, né? Porque a gente necessita também da técnica, né? De saber, tipo, o que a Kezinha falou do diafragma, da respiração. Tem muita diferença de quando você respira aqui, na parte superior do peito, de quando você respira pelo diafragma. A voz sai muito potente, né? A respiração, o tempo que você tem para emitir uma frase no louvor é bem maior, né? Mas é uma questão da pessoa querer também, né? Estar se aperfeiçoando, praticando. E hoje você dá essa assessoria, assim, Dri, para quem quer cantar? Sim. Hoje, além, assim, eu sei que a fonoaudiologia, ela trata uma questão de saúde, né? Principalmente. Mas hoje você atende pessoas, como funciona isso também, assim? Porque você tem uma experiência como cantora, 2 álbuns gravados, descobri hoje. Ai,
2003, 2008, anota aí, gente. E tem a parte profissional, né, da sua vida profissional. E hoje você também junta isso para ajudar pessoas também? Como que é? Sim, sim. E até é uma forma de você até evangelizar, né? Né? De uma forma assim que você, igual quando eu estava atendendo ali na Apvida, chegou uma senhora e ela tava com a voz bem debilitada, sabe? E ela falava, eu queria tanto cantar, sabe? Nós fomos trabalhando e eu fui também inserindo isso, né? Levava um louvor também. E aí ela louvava um trecho. Então, eu acho que é uma forma também, assim, de estar evangelizando também. Que legal. Entendeu? Mas, assim, eu vejo muito, muito ligado a fonoaudiologia para quem... A minha profissão com o canto, né? Porque tem as pessoas que cantam, que também precisam de cuidados e que me procuram também. Então, eu vejo muito, assim, ligado a fonoaudiologia no canto. Isso acho que casa muito bem, né? Por eu tratar... Né? Eu falo assim que uma das áreas da fono que eu mais gosto, né? Acho que eu comentei com vocês, é essa área de voz, que eu gosto muito mesmo, assim, por eu ter vivido a experiência, por ter acontecido comigo e, assim, eu poder ajudar outras pessoas a recuperarem a sua voz. Passou na pele isso e sabe como que é, exatamente. Né? Então... Legal, Dri. Eu queria que você também falasse para nós sobre a mocidade, que você fez esse trabalho também do coral, né? E o Adam até tinha feito uma pergunta que você falasse um dos congressos que mais te marcou. Nossa. Tem algum que você Meu Deus. Falar? Olha, eu acho que todos têm sido, assim, marcantes, né? Mas eu penso, assim, que esse ano, né? O de julho, né? O encontro de julho e agora esse de dezembro, eu não sei, eu falo assim que foram todos maravilhosos, é difícil para mim, mas esse de dezembro, para mim, me marcou demais. Assim, acho que foi o mais, assim, o mais marcante. Por quê? Se você consegue falar por quê? Eu digo assim, por questões, tanto assim, espirituais, né? Sim. Que eu acho que, nossa Deus, os jovens, eles se entregaram mesmo de coração, corpo e alma. Até hoje eu escuto, né? Eu saio nas ruas, converso, todo mundo comentando. Não queria ir embora, queria que durasse o resto da vida, né? Eu queria ficar lá. Então, é muito bom você ouvir isso dos jovens. Eu queria ficar ali, eu não queria que... Na segunda-feira, terminou o congresso no domingo, eu estava chorando de manhã. No meu trabalho, eu não conseguia parar. Aí eu mandei áudio para algumas pessoas, agradecendo tudo. Aí alguns jovens, nossa Deus, ele estava trabalhando também, ele falou, eu não consigo parar disso, eu não consigo esquecer, eu não consigo parar de pensar. Então, assim, acho que foi um renovo muito grande para as nossas vidas, mesmo, sabe? E um louvor que eu acho que, ai meu Deus, assim, que me marcou, por causa dele. É lindo. E é por causa dele que nós estamos aqui, sabe? Amém. Então, assim, eu acho que diante de todas as coisas, dificuldade de ensaios, da gente ter que se deslocar, né? A ensaios setores e, de repente, estar aqui, tipo, o Adam, juntamente com o vocal, nós ali, não é fácil, entendeu? É muita luta. Tem que chegar no horário, tem que ter aquele compromisso e às vezes não dá. E aí você fala assim, meu Deus, eu na última semana eu falei, Jesus amado, tem misericórdia. Dá graça, dá força para todos. Já estava orando assim, para todo mundo. Né? Porque nós somos humanos. Sim. Né? Nós não somos super-homens, super-mulheres, de falar, nossa, porque eu já ouvi isso. De pessoas de bairro, às vezes conversam comigo. Nossa, mas parece que é tão fácil, né? Vocês lá. E não é, gente. A gente sabe que a realidade é difícil, né? Mas esse hino, por causa dele, que eu não parei, por causa dele, que eu não desisti, e é por causa do Senhor Jesus mesmo. Amém. Né? De que valia nós temos, se não for assim, por Deus mesmo. É por ele. Não faz sentido, né? E o Senhor Jesus que se entregou ali na cruz do Calvário por nós. Né? Ele se entregou, né? Ele não tinha culpa alguma, né? E ali ele foi entregue, né? Ali na cruz do Calvário por nossos pecados, né? Então, assim, por mais que nós fizermos muito, a gente não faz nada, eu falo, né? E é por causa dele, do Senhor Jesus, que nós estamos aqui. Esse ano me marcou e foi, eu digo que foi agora. Foi muito vigor, muita alegria. É muito gratificante. Adoração sincera, né? A gente viu isso. Eu arrepio, porque foi muito espiritual mesmo.
Dri, a gente vê, assim, essa união que você tem com as regentes, né? Com os jovens. É diferente, né? E você, assim, poderia citar, às vezes, um desafio que você tem de trabalhar com os jovens? Às vezes citar, assim, rapidinho, um desafio e o que é muito gratificante pra você. O que te deixa feliz? Desafio, jovens, eu acho que entra a renúncia aí, entendeu? Porque eu tenho 3 trabalhos, né? Eu tenho 2 filhos, esposo, casa. Meu Deus. É mulher, cuidado. Sou mulher, sou mãe, né? Tipo assim, mãe, esposa, trabalho, amo a minha profissão, né? Eu acho que o desafio é você, em meio a tudo isso, né? Canto no coral, amo cantar no coral. Tô no vocal, amo cantar no vocal. Canto ciclo de oração. Verdade. Né? Participo do ciclo de oração também. Então, assim, eu acho que esse desafio é você, às vezes, achar que isso é. Falar, nossa, eu preciso vencer esse desafio. E aí entra a renúncia. Que você renuncia a algumas coisas. Talvez até assim, nossa, eu tinha que estar lá hoje com os meus filhos, mas eu trago eles, entendeu? Eu trago, eles vêm, né? E até o Theo sempre costuma dizer, mamãe, na igreja de novo. Tá crescendo igual você, né? Eu vejo a minha história lá atrás. Eu falava isso pra minha mãe também, né? Então, assim, eu falo, filho, isso mesmo, nós vamos lá adorar a Deus, a gente vai lá ensaiar para fazer o melhor para Deus. Então, assim, eu vejo isso um desafio. E a parte gratificante é o que Deus faz, né? Quando o Senhor faz, meu Deus, meu coração explode. A minha alma se alegra, regozija, porque eu falo, valeu a pena. Valeu a pena, talvez, renunciar, né? Algumas coisas para estar aqui. Porque Deus, ele nos retribui, né? Amém. Às vezes o homem ele é ingrato. É verdade. Mas tem uma frase: quem se atreve a praticar o bem tem que estar preparado para a ingratidão. Se Jesus, que era perfeito, ele não agradou todo mundo, imagina nós, né? Nossa Deus. Mas o que nós pudermos fazer, nós vamos avante. Amém, Dri. Pro reino. Rodri, e você como hoje regente geral, quais são as expectativas aí para o ano de 2023? Nossa. Ela já deu um spoiler aí de um projeto futuro, né? Mas se tiver mais algum. Até falei pro Jonathan hoje, né, sobre uma reunião. Aí falou, vamos esperar terminar o ano, né? As eleições, vamos esperar. Mas, assim, tenho muita coisa na minha mente, assim, sabe? E aproveitar que eles estão muito animados, né? Estão numa fase, assim, nossa, muito novo tempo, boa. né? Sim, novo tempo. Tenho muitos projetos, assim, bons, sabe? Pro reino mesmo, pra só, tipo assim, como eu digo, como eu vou usar, somar, servir e somar, entendeu? Sempre pro bem da obra do Senhor. E amém, vai ser bênção, viu? Fala rapidinho, a gente já tá encaminhando pro final, mas o Dondon fez uma pergunta super legal, que é o nosso coordenador geral, o primeiro coordenador, que como que você faz pra conciliar, gosto que você falou um pouquinho aqui, ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser regente, ser profissional, fonoaudióloga, como você consegue conciliar tanta coisa? Olha, tem hora que eu também faço essa pergunta. Você não sabe, às vezes, né, Dri? Às vezes eu falo assim, peraí que eu quero sentar e ficar assim, ó, fechar meus olhos e ficar 5 minutos. Só pra desligar um pouquinho, né? Desligar pra me recompor. Mas assim, você sabe que é uma coisa que me dá prazer? Alegria? Sabe? Mesmo que eu estou cansada, que às vezes eu chego em casa e falo, estou morta, mãe. Mas eu faço com tanta alegria, assim, me dá prazer. Sabe? Eu não sei te explicar, não sei explicar pra vocês corretamente o que seria. É o chamado. Ai, me respondeu. É isso mesmo. Só pode ser. É o chamado. Porque assim, às vezes eu falo, como que eu consigo? Assim, tipo, eu tô tão cansada, eu não tô dando conta, mas eu quero continuar. Sim. Eu quero fazer, eu quero estar presente, sabe? O dia que eu não posso estar, eu fico triste. Eu me cobro, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que estar lá ajudando, eu tenho que estar apoiando, e se for precisar de mim, entendeu? Mas tirando agora, eu tô conseguindo tirar umas 2 tardes para eu descansar e tá sendo muito bom. Isso é muito importante também. Então, respondendo, Dondon, até Jesus descansou, Deus descansou, né? Temos que descansar. Mas deve ser realmente o chamado para me dar essa força, assim, Deus me dá essa força de conseguir conciliar tudo. E você tem alguma coisa que você gosta de fazer no seu tempo livre, assim? Quando você tá tranquilo em casa? Fora cantar, não vai cantar, né, Dri? Meu hobby, qual que é seu hobby? Eu sei que você toca, né? Sabe que ela toca? Mesmo? Conta aí, que você Dri. toca, Dri?
Eu já toquei violino, flauta transversal. Mesmo? Sim. Eu fazia parte da orquestra ali de Franca também, no meu bairro. Ela só chega ali na base, né, Ada? Gente, mas base, olha... Dá um tom. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Ó, já tenho meu teclado, já tentei aprender teclado, violão, violino, tudo igual eu falei, mas... Não é fácil ser um músico assembleiano, não. Sabe o que eu penso? Não, sabe o que eu penso? Mas eu amo louvar. É o seu chamado. Eu amo. Então, mas assim... É importante saber o instrumento também, acho que ajuda, né? Música, né? Estudei a música, entendeu? Isso é muito importante. Apesar de cantar, é música também. Sim. Mas é interessante você saber o lado de instrumentos, né? E a voz, e a gente também ali que toca ali aqui na igreja, né? Tem esse chamado também. A gente se preocupa muito em saber sobre voz também, sobre... é tudo um conjunto, né? Eu comecei a estudar música, eu tinha 12 anos, com o maestro Davi, que veio de São Paulo. Davi Cardoso. Eu citei aqui, né? O que é a música, né? Eu falo que desde os 12 anos eu nunca mais esqueci, caiu na prova. Eu lembro que foi a primeira pergunta, né? E aí eu ia lá bater o bona, né? Na época eu bati o bona. Meu Deus do céu! E eu falo que com 12 aninhos eu me ingressei na música. E foi assim, gratificante para a vida toda, né? Até hoje. Ferramenta que traz até hoje, né, Rodrigo? Sim. E a bagagem, né, que vem lá de trás. E tem sido muita bênção mesmo. Dri, então, assim, só pra gente encerrar, eu queria que você, às vezes, convidasse os jovens que estão assistindo pra vir nos cultos, pra, às vezes, participar da mocidade, ou deixar uma mensagem que você sentiu no seu coração. Quero agradecer a oportunidade também de estar aqui no podcast, né? Estou feliz por estar aqui com vocês, viu? Gabriel, Kezinha. Estou muito feliz mesmo de poder passar um pouco, né, da minha vida. Eu falei de tudo aqui hoje, nessa noite. E deixar um convite para você, jovem, que está me ouvindo, que está me assistindo, para você vir fazer parte do nosso grupo de jovens, que é o Madu, aqui na Assembleia de Deus. Abrir esse convite a todos vocês que estão nos assistindo, né, jovens, deixando bem claro que é até 100 anos, viu? Então você pode vir cultuar com a gente, tá bom? Vem adorar ao Senhor juntamente com a gente. Isso aí, vem para o Madu. Madu tá on agora, né? Verdade. Essa é a nosso bordão. Madu tá on, hashtag Madu tá on. Comente aí, marca a gente aí, ó. Gente, então é isso, Dri. Quero te agradecer demais. Foi muito especial receber você aqui. Eu já sabia um pouquinho da sua história, mas com certeza soube de coisas que eu não sabia. Eu fiquei muito surpreso hoje. Fiquei surpresa, emocionei. E assim, tenho certeza que falou com muita gente também, né, amor? Com certeza. Amém. Com certeza. A gente agradece demais, que Deus continue te usando. Amém. Abençoando a sua vida, a sua família. Orando por mim. Amém, com certeza. E que você volte aqui depois pra contar mais coisas, novos projetos, quem sabe cantando. Exatamente. Você quer terminar dando uma palhinha de algum louvor que você gosta? Aquele que você gosta, aquele, Dri. Você falou da mocidade também, que te marcou demais esse último congresso. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Meu Deus, eu senti vergonha. Demais, Dri, muito obrigado. E valeu, pessoal, por nos acompanhar. Obrigada. Foi um prazer ter a companhia de vocês mais uma vez nesse episódio com a Adri, né? E fiquem ligados, né, no canal aí da igreja, que logo a gente vai ter mais episódios do podcast, mais convidados especiais. E deixem suas sugestões, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. É isso, gente. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.